Em primeiro lugar, desejo saudar a Igreja de Jesus Cristo com a paz do Senhor. Nesta sexta-feira, dia 15, cá estamos, meus irmãos, para reunidos louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade e também, juntamente neste culto, fazermos o estudo da Palavra de Deus, pois hoje é o nosso culto semanal de doutrinas ou culto de ensino da Palavra. Vamos orar ao Senhor para dar início e logo após estaremos ouvindo louvores ao Senhor. Senhor nosso Deus, neste momento, na Tua presença, nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que Tu tens feito para conosco. Nesta noite Te apresentamos, Senhor, nosso louvor, a nossa adoração. Ó Senhor, Te pedimos pela Tua infinita misericórdia que Tu estejas, Senhor, abençoando o nosso coração, abrindo o nosso entendimento para perceber melhor a Tua palavra que nesta noite vai ser proferida e vai ser, Senhor, interpretada e meditada neste lugar. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas, te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus.
o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Meus prezados irmãos, agora, graças a Deus, após louvarmos ao Senhor, vamos ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, conforme nós falamos aqui no livro do Apocalipse. O que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E nós vamos aqui, a partir do capítulo 2, começa propriamente dita a ser mencionada esta revelação a essas igrejas. A primeira carta, ela é direcionada à igreja em Éfeso, ou à igreja de Éfeso. Nós já falamos aqui que Éfeso era uma das importantes cidades do Império Romano de então. Segundo a história, ela era a segunda cidade do Império. A primeira cidade, Roma, e a segunda cidade, Éfeso. E quando João tem a revelação lá em Patmos, que nós chamamos no nosso texto Apocalipse, queremos dizer, irmãos, que a palavra Apocalipse não significa, não quer dizer o fim do mundo. Apocalipse significa a revelação de Jesus Cristo, que foi escrita por João, foi dada a João e ordenado para que ele a escrevesse. E então aí começa João a apresentar esta revelação e escreveu este livro maravilhoso que nos traz à mente tudo aquilo que foi no passado, aquilo que é hoje no presente e aquilo que será no futuro. Esta é a principal característica do livro do Apocalipse, como já mencionamos em outra ocasião. Este livro, como nós já falamos, foi escrito entre os anos 60 e 70 depois de Cristo, pelo próprio João. Nós sabemos que pela história, João foi chamado por Jesus para compor o grupo dos apóstolos, que nós chamamos de colégio apostólico, com aproximadamente 24 anos. João era muito jovem ainda e foi chamado. Segundo o que a Bíblia apresenta, João foi o apóstolo, ou foi o discípulo, melhor dizendo, mais jovem, chamado por Jesus. Porém, ele morreu de idade, ele não morreu de morte sacrificial, como os outros apóstolos morreram. João até que foi torturado, ele foi torturado. Segundo a história, ele foi torturado, ele foi jogado numa panela de azeite fervente, ou de azeite fervendo, mas de lá saiu ileso, porque não era vontade de Deus que João morresse assim. E aí João, por pregar a palavra de Deus, por falar a verdade no império, lá em Éfeso, como pastor da igreja de Éfeso, que segundo a história bíblica, ela nos apresenta essa realidade que João era ou foi o pastor da igreja em Éfeso. O Império Romano não o tinha como persona grata ou como pessoa ideal para viver entre eles. Então, prendeu João e levou para a ilha de Patmos. E lá
na ilha de Patmos, durante aquele período que ele estava degradado, estava exilado, ele teve esta visão. João morreu com mais ou menos 100 anos, por volta do ano 103, depois de Cristo. Então vejam que cerca de 60, 70 depois de Cristo ele escreve o livro. E aí ele ainda viveu muitos anos tendo este tempo todo para difundir esta revelação de Jesus Cristo através das igrejas. O livro do Apocalipse ele apresenta uma gama de estudos, e entre esses estudos que ele nos apresenta está o estudo sobre as igrejas da Ásia. Essas igrejas, que são 7 igrejas, que nós começaremos a falar sobre ela a partir de hoje, nos nossos cultos de doutrinas. Nós estaremos falando ou estudando sobre essas cartas enviadas às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Os demais estudos que o livro do Apocalipse nos apresenta são o princípio das dores, o livro selado e a abertura dos selos, no capítulo 5, 6, 7 e 8 do livro do Apocalipse, as 2 testemunhas, às quais nós já nos referimos no Apocalipse 11, o anticristo, que também já nos referimos a ele no Apocalipse 13, o cordeiro e seus remidos no Monte de Sião, no capítulo 14, a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta, capítulo 17, e os cavaleiros do Apocalipse. Mas vamos então, meus irmãos, falar sobre as igrejas. No capítulo 2, fala sobre carta às 7 igrejas da Ásia. Inicialmente, a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, assim está escrito: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele diz: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, ou o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, o dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Meus prezados irmãos, a igreja em Éfeso foi a igreja apostólica, aquela que foi formada a partir do ano 30, quando Jesus a estabeleceu. A partir do ano 30 até o ano 100 depois de Cristo, nós temos essa igreja, esse período de mais ou menos 70 anos, como sendo o período da igreja dos apóstolos, a igreja apostólica. Foi uma igreja muito combatida, foi uma igreja que sofreu duras perseguições, mas foi uma igreja em que o Senhor, notificando no livro do Apocalipse, ele mostra não somente as virtudes daquela igreja, já naquela época, mas também a sua decadência. E aí, ele no versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste,
e arrepende-te. Quando ele fala sobre castiçal, ele está dirigindo esta palavra ao anjo da igreja, aquele que é responsável pela igreja. E ele diz, no versículo 20 do capítulo 10, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então ele estava se referindo ao anjo da igreja como aquele que é o responsável pela igreja, como é responsável pela direção da igreja, como é responsável, como o pastor que dirigia aquela igreja, que administrava aquela igreja, que levava aquela igreja a viver uma vida de santificação diante de Deus. Então, ele agora mostra para aquele responsável, para aquele pastor, que embora a igreja estivesse vestida com aquelas obras magníficas que nós vimos aqui no versículo 2, quando ele diz, eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Até aí, nós estamos vendo um panorama maravilhoso de obras magníficas daquela igreja. Mas a partir do versículo 4, ele diz assim, tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. E aí ele enumera outras questões. Os proféticos indicam que as 7 igrejas, elas representam 7 fases históricas, né? Elas representam 7 fases históricas da igreja de Jesus Cristo, desde a época de Jesus até os dias atuais. Então a gente vai ver que nesse estudo, muitas das coisas que aconteciam naquelas igrejas correspondem ao que acontece hoje nas nossas igrejas. Mas o Senhor Jesus tem tido, mesmo dentro dessas igrejas que se corrompem, igrejas que são decadentes, dentro desse grupo grandíssimo que é no mundo todo, que nós conhecemos como a Igreja de Cristo, estão os verdadeiros servos do Senhor, os verdadeiros adoradores do Senhor, aqueles que mantêm a sua fé inabalável, porque baseiam a sua fé naquilo que Deus determina na sua palavra. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui no livro do Apocalipse, no versículo 3, quando o Senhor dá para João para que ele escreva, João escreve e ainda diz assim, olha, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra ou as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então vejam a qualidade ou as qualidades daqueles verdadeiros servos do Senhor. Como é que você conhece um verdadeiro servo do Senhor? É aquele que lê a palavra, é aquele que ouve a palavra e aquele que guarda a palavra. Meus irmãos, que nós sejamos assim. Observemos as características da igreja em Éfeso. Então, que essas características, irmãos, estejam conosco, para que se cumpra a promessa ao vencedor. No versículo 7 que diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse Espírito é o Espírito Santo. Ao que vencer. Veja bem, ele aqui está se referindo àquelas pessoas que dentro da igreja mantêm a sua fé firme na rocha que é Cristo. Então ele diz, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Dentro desse ensino das igrejas, esse ensino nos traz
à memória os momentos da nossa igreja, desde o início até os dias atuais. E tais características podem ser aplicadas à vida de qualquer igreja e de qualquer cristão. Cristão apóstolo, cristão que diz, isso aí não tem nada a ver. Cristãos que estão dentro da igreja, cantam hinos, andam com a Bíblia, mas não creem verdadeiramente no Senhor. Eles não receberam a verdadeira adoção de filhos. Receber a adoção de filhos pratica o que nós lemos aqui no Apocalipse, no versículo 3, que diz, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, mas aquele que guarda as profecias escritas, porque o tempo está próximo. Então aí nós temos o início para a igreja de Éfeso. O nosso comentário estamos fazendo, que era a igreja apostólica. Éfeso era uma cidade da Ásia Menor, né? Que foi uma cidade de mais ou menos 200 mil habitantes, e essa igreja, ou essa cidade, tinha uma igreja, e essa igreja, ela sofria muito porque a cidade era idólatra. Nela tinha o templo de Ártemis ou Diana, né? Que era a grande deusa dos Efésios, e como era uma cidade que sofria influência não somente dos gregos, mas também dos romanos, dos judeus, essa influência, né, dessas culturas também, porque não somente culturas, mas aí vinham os costumes, as religiões, né, os falsos ensinos. E também nesses falsos ensinos introduzia nas igrejas, ou na igreja, particularmente a igreja de Éfeso, essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos que eram absorvidos por alguns, né? Nós vemos aqui quando ele fala sobre, no versículo 6, que ele diz, tem porém isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então vejam que na igreja já havia penetração dessas doutrinas falsas, dessas obras falsas, que aborrecia não somente aqueles crentes fiéis, mas também ao próprio Senhor, né? Por isso que a promessa é dada para aquele que vencer, E essa igreja, meus irmãos, ela sofria de todos os lados, as influências, e essas influências das religiões. O próprio imperador, ele era adorado como Deus naquela época. E nessa cidade de Éfeso, eles tinham um templo dedicado ao imperador. Lá nesse templo, tinha uma estátua de Domiciano, que foi o imperador que inclusive mandou João para a ilha de Patmos, degradado. Foi ele quem mandou. Esses costumes, esses maus costumes, eles foram também influenciando alguns que verdadeiramente não tinham a convicção de serem filhos de Deus. Porque a convicção de filhos de Deus, meus irmãos, essa convicção ela é dada àqueles que aceitam ao Senhor Jesus como Salvador. Não é? Lá em João, no próprio João, lá no Evangelho, quando ele se refere a essa verdade, ele diz assim, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora é preciso que nós guardemos no nosso coração esta convicção. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, passamos a receber também a adoção de filhos. Mas como em Éfeso a igreja começa praticando todas as boas obras,
bíblicas apresentadas pelo Senhor, ela também começa a decair. Hoje nós vemos crentes que estão na igreja, que até andam com a Bíblia, que cantam, mas não têm a convicção, não têm a certeza, não têm a fé de serem verdadeiramente filhos de Deus. São pessoas que estão no nosso meio, mas não fazem parte da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é composta pelos salvos de todas as épocas, todos os lugares, aqueles que estão mortos e aqueles que estão vivos. A igreja de Cristo é isso. E muitos que estão dentro da igreja, dentro da comunidade, não se apercebem que não estão tendo verdadeiramente a adoção de filhos, porque não abraçaram, não cumprem o que está escrito, aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que guardam as profecias. E meus prezados irmãos, nós temos então essa cidade de Éfeso, né, sendo abalada logo no primeiro século da igreja, a igreja apostólica, a igreja que ainda trazia consigo a informação direta dos apóstolos. João ainda estava vivo, era o último apóstolo, foi o último apóstolo, mas ele ainda estava vivo, por isso a igreja apostólica. Então, vejam só algumas observações. Primeiro, João apresenta a condenação de Cristo a essa igreja, quando ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, quando ele diz a tua primeira caridade. Até o versículo 3, o Senhor mostra as obras, aquilo que a igreja tinha praticado de bom, né? Dizendo que ela trabalhou pelo nome dele e não se cansou. A partir do versículo 4, ele diz: tenho, porém, contra ti, começa a decadência, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Irmãos, nós precisamos voltar para o primeiro amor, voltar para Jesus. Nós estamos numa época em que agora ou nunca, ou nós somos ou não somos nunca mais. Guarde isso no seu coração, como foi lá na igreja de Éfeso. E aí ele diz: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus aponta apenas esta condenação à igreja de Éfeso, o fato dela ter se afastado da originalidade, do amor verdadeiro a Jesus Cristo. Eles amavam muito a Jesus, porém foi perdendo a espontaneidade do chamado primeiro amor ou verdadeiro amor. O crente aceita Jesus como Salvador, o amor de Cristo está nele, ele começa a querer viver uma vida de santificação. E a Bíblia diz: sem a qual ninguém verá o Senhor. E logo depois ele vai amortecendo, ele vai perdendo, que nós não possamos perder. E como é que nós não perdemos esse primeiro amor, irmãos? É vivermos em santificação, através da palavra, através da oração, através de se afastar dos maus caminhos, através de guardar a nossa mente, através de guardar o nosso coração. A palavra de Deus tem que estar em nosso coração. Davi diz assim: olha, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A essência da vida cristã, irmãos, está exatamente na experiência do primeiro amor. Voltemos ao primeiro amor. Veja a advertência que ele faz no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Não é aonde caíste, é de onde caíste. Ela estava lá no alto, no auge. Ela estava numa posição gloriosa, uma posição de estar diante de Deus. E de repente ela cai. Por isso a advertência. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeste. Esta ordem, esta informação era para o pastor da igreja, para o anjo da igreja. Meus irmãos, vejam que grande responsabilidade, a responsabilidade do líder, a responsabilidade do pastor, de falar as coisas certas na igreja. Não tem esse negócio de passar a mão na cabeça de ninguém. Deus não tem filho bastardo, Deus tem filhos.
E a Bíblia nos diz que bem-aventurado aquele que Deus castiga, porque está colocando ele no lugar de filho, aquele que Deus ama. Porque a Bíblia diz que Deus castiga aquele a quem ele ama. Se você nunca foi castigado, se você não está sendo castigado, amém, é porque você está dentro do padrão. Mas se você está sendo castigado, volte, arrependa-se, porque é Deus que está lhe trazendo para o lugar certo. Então, meus prezados irmãos, nós temos que a igreja é uma igreja que recebe um conselho de Jesus quando ele diz, arrepende-te. Este conselho também é para nós, para que possamos detectar os pontos que nos afastam da comunhão com Deus. O que é que tem afastado você de Deus? Procure saber na sua vida, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, o que é que tem lhe afastado de Deus. Busque ao Senhor, busquemos ao Senhor, arrependamo-nos dos nossos erros, dos nossos pecados, peçamos misericórdia a Deus. Por isso que é a recomendação, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quais foram as primeiras obras que nós praticamos quando aceitamos o Senhor Jesus como Salvador? Ler a palavra, orar. Aonde estivesse uma reunião de oração, nós estávamos. A igreja estava sempre cheia de pessoas sedentas de ouvirem Deus falar. Mas é como se agora a pessoa deixou Deus de lado. Não quero mais Deus. Não preciso mais de Deus. Já tenho tudo para a minha vida. Enquanto isto, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Então Jesus aconselha a igreja primitiva, que é a igreja mãe, que é a igreja que todos dizem como padrão. Mas assim, olha, para que a mesma volte a praticar as obras que reconheça, né? Que como igreja desejada dele, né? Jesus nos dá este mandamento quando diz, se me amais, guardais os meus mandamentos. Meus irmãos, nós temos amado a Jesus? Sim ou não? Temos guardado os mandamentos de Jesus? Sim ou não? Este é o momento de nós aplicarmos esta palavra aos nossos corações para sabermos que o Senhor Jesus, embora nós digamos que Ele é amoroso, que Ele é piedoso, que Ele é misericordioso, que Ele é o nosso advogado, mas Ele também será o juiz e é, segundo a Bíblia, um juiz implacável, porque nós estamos tendo tempo de refletir sobre tudo isso. Que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra aos nossos corações. Na próxima sexta-feira, se Deus quiser, estaremos falando sobre a igreja de Esmirna, que é uma outra cidade naquela mesma região da Ásia, e vamos ver quais os conselhos que o Senhor Jesus tem para nós através dessa igreja. Oremos para o nosso encerramento, que Deus nos abençoe e que fale melhor ao nosso coração. Amém? Senhor nosso Deus, neste momento, na Tua presença, te agradecemos por estar aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, lendo a Tua palavra, para que ela cale profundamente no nosso coração e cause uma transformação. Meu Deus, aqueles que ouvirão a Tua palavra deste vídeo, aqueles que estão nos seus lares, aonde quer que estejam, que sejam alcançados por esta palavra, Senhor. Ajuda-os, Senhor, a entender o propósito da pregação do Evangelho para eles. Nós te pedimos, despede-nos na Tua paz, deste culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. 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 Me lembro bem quando tudo
era mais perfeito, te encontrava mais de joelhos. Mas o tempo se passou e o teu amor por mim se esfriou. Tua adoração tornou um grande deserto. Tu me adora com os lábios, mas o coração não sinto. Mas hoje eu decidi te enviar um anjo. Com a carta declaro a igreja de Éfeso. Volta, volta ao teu primeiro amor. Volta, como tudo começou. Volta, volta ao teu primeiro amor. Volta, como tudo começou. Me lembro bem quando tudo começou. O teu louvor era mais perfeito, te encontrava mais de joelhos. Mas o tempo se passou e o teu amor por mim se esfriou. Tua adoração tornou um grande deserto. Tu me adora com os lábios, mas o coração não sinto. Mas hoje eu decidi te enviar um anjo. Com a carta declaro a igreja de Éfeso. Volta, volta ao teu primeiro amor. Volta, como tudo começou. Volta, volta ao teu primeiro amor. Volta, como tudo começou. Volta, volta ao teu primeiro amor. Volta, como tudo começou. Volta, volta ao teu primeiro amor.